Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversas de Justiça e Paz, a edição de outubro do nosso encontro. Hoje nós discutiremos o tema Os Desafios da Saúde Pública no Distrito Federal e temos a grande satisfação de contar como expositores deste tema aqui para o nosso trabalho, com a presença da colega, membro da Comissão Justiça e Paz, Jovita José Rosa, a quem eu peço que compareça ao seu lugar na mesa. E do doutor Geniberto Paiva Campos, médico cardiologista, por favor. Para compor a mesa, representando a comissão e a arquidiocese, eu convido o padre Hernani Pinheiro para tomar assento aqui na mesa. Padre Hernani, por favor. Uma breve apresentação dos nossos convidados. A Jovita Rosa é trabalhadora e usuária do SUS, como ela costuma sempre lembrar, e preside o Instituto de Fiscalização e Controle, que promove ações e iniciativas de controle social, não apenas no âmbito da saúde pública, mas de um modo geral, no que se refere ao uso e o gasto do recurso público aqui no Distrito Federal, né? E o doutor Geniberto Paiva Campos é médico cardiologista, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz e coordena o Observatório da Saúde. Eu não sei se na divisão, acho que o doutor Geniberto poderia dar início aqui à nossa... Pela ordem, não é? Ladies first. Ladies first. Bom, fiquem à vontade. A Padre Hernani, com a palavra. Não, também nós convidamos ao padre Roberto, que é o responsável da Pastoral da Saúde aqui no Distrito Federal. Ele chega um pouco atrasado, mas estará conosco e dará um depoimento do trabalho junto à Pastoral da Saúde. Bom, então sejam bem-vindos todos e todas. O Noleto já saudou. Sejam bem-vindos e vamos refletir em conjunto. Boa noite a todas e a todos. Hoje nós estamos em outubro, né? Outubro rosa, por isso que eu vim a caráter, né? Para falar de saúde, no outubro rosa, né? Mas a situação que está nossa saúde no DF, o outubro rosa é mais do que um alerta, né? Porque a saúde é que está muito doente e eu tenho dó, né? Estava até falando com o doutor Geniberto. Ai de ti, Jerusalém, né? Assim, ai de ti, se você tiver acometada de uma doença, de um câncer de mama, né? Que você vai pegar aí uma fila de umas 800 pessoas. Então, o Outubro Rosa, ele tem que servir de alerta, mas para a gente cobrar dos nossos representantes, dos nossos governantes, para que leve a sério essa política pública que não nasceu agora, né? Essa política pública que foi pensada e sonhada há tantos anos, né? Que nós tivemos a ousadia de pensar uma saúde da forma que nós pensamos o Sistema Único, né? Com a sua integralidade, com a sua universalidade e com a participação da sociedade no controle social. Então, foi... Uma grande ousadia para a gente conseguir constituir esse sistema. Quanto tempo eu tenho? Cerca de 20 minutos. Ah, tá. Porque aí você me avisa. Claro. Então, eu tinha feito um roteiro e eu esqueci. Eu fui buscar minha filha e deixei lá. Mas vamos lá. Em torno de, sim, no mínimo, uns 20 anos antes da Constituição Federal, já se pensava num sistema que fosse universal, né? Já pensava numa saúde, né,
que reunisse todos, porque até então quem era trabalhador de carteira assinada, que tinha direito à assistência médica do INAMPS. Eu fui servidora do INAMPS. Então, eu trabalhava renovando a carteirinha das pessoas que tinham a carteira de trabalho assinada para poder ter assistência médica. E era triste quando a pessoa chegava lá e não tinha como ter essa assistência médica. Então, ia para o serviço social, pedia um atestado de pobreza, e era uma humilhação só, né? E aí, com essa luta toda durante a ditadura, essa luta foi tomando corpo e resultou na 8ª conferência que a gente conseguiu aprovar a universalização da saúde. Foi muito importante, e com a Constituição, o movimento da reforma sanitária conseguiu garantir na Constituição saúde, direito de todos e dever do Estado. Né? Isso é só mais para contextualizar, muita gente já sabe disso, mas o movimento da reforma sanitária também, eles acharam que isso já bastava, né? E afrouxou a luta, afrouxou a luta. Eu acho que ele pensou que só isso era o suficiente, que as coisas aconteceriam por si. Só que o mercado na área da saúde, aliás, o mercado na área da doença, né? O mercado na área da saúde não tem muito, não, na área da doença que tem. É o mercado que mais cresce em bens e serviços em todo o mundo. Então, na hora que você pensa um SUS integral, né, para todos, né, universal, com todas as suas prerrogativas e os seus princípios, o mercado não fica nada satisfeito. Então, todas as brechas que eles tiveram para atacar o Sistema Único de Saúde, eles atacaram, e de uma forma muito competente. Né? E a gente nem percebe pessoas que trabalharam para a reforma sanitária, de repente você vê ela com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos de quem pensa o mercado, de quem é neoliberal. Então, eu trabalho no Ministério da Saúde, tem muitos anos, né? Eu já posso aposentar, já estou... E tem 24 anos que eu trabalho no Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Então, ao longo desses anos, o nosso departamento fiscaliza todo o recurso, não todo, né? O recurso que vai para os estados e municípios realizarem ações de serviço de saúde. E a gente vê que, uns 10 anos atrás, 15, eles falavam, olha, o que era para ser complementar, que era a iniciativa privada, já tinha 70%, há 10 anos atrás, já estava na mão da iniciativa privada dos contratados. Mas, hoje, essa realidade é muito gritante, sabe? O que restou do nosso SUS sonhado e batalhado, resta muito pouco, porque antes tínhamos os contratados, né? Hoje nós temos as OS, as OCIPs, e as entidades que não têm muito compromisso. Né? O compromisso que eles têm é com aquela contratualização. Venceu aquele contrato, por exemplo, contrata 1.000 atendimentos por semana, não sei como que é, mas assim, venceu aquele valor, fecha-se as portas, não se atende mais. Né? Se fala muito bem do Sara Kubitschek, realmente é muito bacana, mas o Sara Kubitschek, você não tem acesso à transparência de quanto recurso ele recebe, né? E ele é porta fechada. Você não abre as portas igual o hospital de base, está aberto para chegar qualquer traumatizado lá, e é obrigado a entrar. É obrigado a entrar se não tiver maca suficiente, coloca no corredor, coloca no chão, coloca em qualquer lugar, mas tem que receber. Não pode deixar de receber. Então, é muito complicado a gente, às vezes, cair na tentação de fazer comparações. Né? Não tem muita comparação nesse caso. E também, esse SUS vem, ao longo desses anos todos no Brasil, e a gente tem acompanhado esse SUS.
A gente tem acompanhado a fragilidade dos conselhos de saúde, em na grande maioria dos municípios. Os conselhos não têm aquela atuação de ser um controle efetivo, né? Então, utiliza-se o espaço, que é uma... às vezes, a gente vê o espaço do Conselho como uma arena onde há muitos interesses. E esses interesses são muito cooptados, né? As pessoas simulam estar num segmento para receber aquela vaga e depois trabalhar contra o SUS. Nesses anos, eu fui conselheira do Conselho Nacional de Saúde por 2 mandatos, e aí a gente vê que, dentro dos segmentos, tem todo tipo de falsidade. Por exemplo, o segmento dos trabalhadores, tem gente que está lá para garantir o não funcionamento do SUS, tem gente que está lá para garantir sua fatia do mercado, sabe? E os princípios do SUS, eles não estão lá para lutar por isso. Também, no segmento dos usuários, a gente vê entidades que sobrevivem de recursos, de convênios com o Ministério da Saúde. Essas entidades poderiam estar lá? Poderiam, sim, no segmento dos prestadores, porque elas prestam algum tipo de serviço que o Estado é omisso ou não faz. Então, essas entidades não poderiam estar no segmento dos usuários, porque elas estão lá para garantir o seu financiamento, o seu convênio, e às vezes, a gente vê que entra ministro de todas as matizes políticas, e aquelas entidades nunca votam contra o ministro, né? Porque tem medo de ser cerceado e de não ter o seu convênio assinado. Então, é muito complicado a gente trabalhar assim. Por isso que, no espaço do Conselho, que é um espaço muito importante, e, às vezes, a gente não vê efetivamente os conselhos funcionarem, né? Aqui, trazendo mais para o nosso espaço. Há quanto tempo a saúde do DF não está boa? Não é da agora, não é do governo anterior, nem do anterior, né? Então, o que o Conselho tem feito? A gente procura, dentro do Conselho, no site, a gente não tem a clareza ali, não está transparente o nome das entidades, o nome dos seus representantes, muito menos pauta e ata de reunião. A gente não sabe o que os segmentos têm votado dentro do Conselho de Saúde do DF. Isso eu tenho questionado, inclusive, o próprio presidente, que é o Elvésio, para ele dar mais transparência. A gente precisa saber quem são as entidades, quem são os representantes de cada entidade dentro do Conselho. E como essas pessoas estão debatendo, porque há eu diria assim, uma simulação de entidades, às vezes, para ocupar um espaço, para defender os interesses privados. Isso é muito comum, e aí a gente tem que ter transparência para continuar nessa luta, né? Então, aí, o que a gente tem feito ao longo desses anos? O SUS, oficialmente, ele veio com a Lei 8080, de 90. Em 1993, o legislador criou um sistema, que é um Sistema Nacional de Auditoria do SUS, na Lei 8689. Então, nessa lei, fala ainda, que o Ministério da Saúde, em 90 dias, ele encaminharia um projeto de lei para estruturar esse sistema. Já tem 24 anos, e esses 90 dias não chegou. Então, até hoje, o SUS, que foi um sistema de auditoria, foi criado para controlar e fiscalizar um outro sistema que está doente, que está quase também com muitas mazelas, né? E esse sistema que foi criado, ele ainda não saiu do papel, e é muito complicado a gente ver que, se o SUS foi pensado tripartite, a competência do Ministério da Saúde, a competência do governo federal, a competência dos governos estaduais e dos governos municipais, tanto quanto
no financiamento quanto na fiscalização. Então, o que a gente vê? Que o sistema de auditoria ele não existe, porque tem o decreto 1651, que fala que os estados e os municípios vão fazer seu sistema de auditoria da forma que o Ministério da Saúde fizer o seu. Logo, se o Ministério da Saúde nunca faz o dele, desobriga os estados e os municípios. Com isso, tem espaço para todo tipo de vampiros, de sanguessuga que a gente vê aí, e grandes fraudes que a gente vê acontecendo, e a gente não vê muita coisa sendo punida, né? Aqui em Brasília, recentemente, nós tivemos a Operação Draco, que tem pessoas denunciadas, né? A mesa diretora da Câmara Legislativa, toda, da gestão anterior, todo mundo respondendo por desvios de dinheiro de UTI. Quantas pessoas morreram por falta de UTI? Né? Quem responde por essas mortes? Então, é isso que deixa a saúde pública de uma forma assim, que a gente não consegue muito desvincular. A gente que trabalha no SUS, a gente se envolve emocionalmente que não consegue. Eu, há mais de 10 anos, eu deixei de ter plano de saúde quando eu fui ser conselheira, porque eu achava assim que não tinha compatibilidade nenhuma eu lutar pelo SUS e, na hora de ter uma consulta, eu ligo para o médico e ele me atende. Né? Então, eu e meus filhos, né, nós não temos plano de saúde, e eu acho, a partir daí eu fui ver que o SUS ele funciona quando a gente consegue entrar no sistema, que você consegue. Ele tem muita boa aprovação do usuário, precisa melhorar muito o atendimento ao usuário, e isso depende da participação da sociedade. Quando a sociedade não participa, a tendência dos gestores é não ligar muito. Quando a sociedade participa mais, os gestores reagem e melhoram um pouco a qualidade. Bem, a gente tem trabalhado bastante nessa questão da mobilização para acordar a sociedade. Eu me lembro que a gente trabalhou muito na lei da ficha limpa, e eu fiquei pensando assim, na hora que tinha os juristas trabalhando para construir o projeto de lei, quais eram os crimes que poderiam compor o projeto de lei da ficha limpa, e eu ficava lá lembrando dos processos de auditoria que a gente analisava no Brasil inteiro, com vultosos recursos para serem devolvidos, eles não devolviam, aquilo ia para o Tribunal de Contas, e a pessoa não devolvia aquele dinheiro, ganhava uma multa de 2%. E aí eu fiquei pensando, eu tive coragem e falei para os juristas lá, né, porque eram todos doutores, e eu sou uma mobilizadora lá no movimento. Eu falei, olha, será que a gente não poderia inserir aí também esses gestores que tiveram as contas rejeitadas num órgão de contas, né? E aí eles colocaram, né? Quem teve contas rejeitadas por algo insanável poderia ficar também 8 anos de inelegibilidade, conforme previa a lei da ficha limpa. Hoje, mais de 70% dos casos de inelegibilidade vêm por gestores que tiveram as contas rejeitadas. Então, é um momento que a gente tem para agir e tentar fazer alguma coisa. Né? A Igreja Católica ela tem tentado, em 2012, nós tivemos uma campanha da fraternidade, Fraternidade e Saúde Pública, e nós trabalhamos bastante para que essa campanha saísse e tivesse um resultado bem promissor. Né? Infelizmente, coletamos assinaturas, mas o Congresso Nacional que nós elegemos, que quer queira, quer não, mas eles estão lá porque receberam votos, ou comprados ou não, mas eles estão lá e são as pessoas que nós temos hoje, e, infelizmente, o nosso projeto de lei, com mais de 2 milhões de assinaturas, não sensibilizou o Congresso Nacional,
e vem um governo que ainda congela por 20 anos os investimentos. Então, aí, em 2004, só para concluir aqui, que meu tempo já está vencendo, as entidades que trabalham na área de controle, nós reunimos para falar sobre o controle institucional. As entidades do TCU, da CGU, os auditores da Caixa, e nós vimos que a gente poderia fazer milhões de auditoria que não ia adiantar nada. A gente poderia colocar em cada município um monte de auditores e fazendo relatório que não ia adiantar nada. A gente tinha que sair para mobilizar as pessoas. Então, nós criamos o IFC, o Instituto de Fiscalização e Controle, para trabalhar na promoção no fomento ao controle social. Um controle social mais amplo, mais independente, mais autônomo. E nós começamos a fazer isso em 2005, andando nos municípios e iniciando para que as pessoas acordassem para essa questão do controle social. Depois, a gente conseguiu, em 2007, fazer um seminário dentro do Ministério da Saúde para debater o controle do SUS. Em 2009, a CGU fez um seminário amplo, que nós debatemos o controle social em todas as políticas públicas. Em 2012, em 2009, nós pedimos uma conferência. Em 2012, nós tivemos a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, e que a gente precisava ter mais dessa conferência para a gente debater o controle social mais autêntico, porque tem muita gente que se envolve com o controle social, mas o objetivo final dela não é a promoção da política pública, né? E aí nós começamos um projeto dentro do IFC, que se chama Auditoria Cívica na Saúde. Nós fizemos auditoria cívica em mais de 60 municípios em todo o Brasil. Recebemos o prêmio da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, em experiência inovadora de controle social. Então, a gente vai, mobiliza os moradores, mobiliza os usuários do SUS para fiscalizar o Programa Saúde da Família, porque é um programa de saúde. A saúde ela não dá lucro, então ela não tem muito o olhar que tem a alta complexidade, né? Então, a gente mobiliza e faz. Em Brasília, nós fizemos 63 unidades e conseguimos identificar mais de 2.800 oportunidades de melhoria, que são os achados de questões que precisam melhorar para que os postos de saúde funcionem, né? Então, a gente precisa mobilizar. Às vezes, as pessoas dos sindicatos, principalmente, eu sou sindicalista, e eu posso falar, porque, muitas vezes, os sindicatos eles têm um olhar umbilical somente, e eles não olham para a política pública. E, infelizmente, os nossos sindicatos precisam ser ressignificados para que eles olhem e lutem pela política pública, porque, daqui a pouco, vai perder a razão de existir o sindicato dos servidores públicos. E só na hora que as coisas estão acontecendo, por exemplo, agora nós tivemos um exemplo do hospital de base, que o governo veio com um rolo compressor e transformou o hospital de base no instituto. Ele viu que o SAR é bonito, é perfeito, e achou que dava para fazer no hospital de base. Só que ninguém fez o levantamento do custo, né, do hospital. Ninguém sabe quanto que custa um posto de saúde, ninguém sabe quanto que custa o hospital da Ceilândia, ninguém sabe quanto que custa o hospital de base. Então, eles vão por uma estimativa. E aí vem com um rolo compressor para aprovar de qualquer jeito, para comprar os votos de todos os parlamentares que foram vendidos, e a gente sabe que muitos cargos foram doados, né? E como acontece no governo federal, as liberações das emendas também ocorrem nesse momento, né? Então, a gente está aí com o hospital de base na privatização, e, dentro dos recursos que vão para a saúde, o hospital de base ele tem um filé mignon. Os procedimentos mais caros estão no hospital de base. E a gente nunca viu nenhuma
A gente nunca viu nenhuma empresa, nenhuma clínica reclamar do preço de uma quimioterapia, de uma radioterapia, de um transplante. Ninguém reclama. Reclama da consulta. O SUS só paga isso por consulta. Né? Mas esses altos procedimentos caríssimos, ninguém reclama, porque o SUS paga muito bem. O SUS paga muito bem a UTI. Então, é muito fácil para pegar um hospital que tem esses procedimentos, né? E que, muitas vezes, os trabalhadores é conivente quando ele não funciona, né? E a dupla militância também promove isso, e também que a gente tem estudado muito o absenteísmo dentro da Secretaria de Saúde hoje, que a Secretaria hoje tem 35 mil servidores e ninguém sabe onde estão esses servidores. Então, a falta de informação, a falta de transparência gera o SUS que nós temos hoje, gera a saúde que nós temos hoje e também gera uma corrida, né, para as pessoas procurarem seus planos de saúde. Nós já temos um ministro que quer acabar com o SUS, criando os planos populares de saúde, onde as pessoas têm uma ilusão que tem uma cobertura, mas é só na ilusão mesmo, porque não tem cobertura nenhuma. Então, esses planos populares de saúde, junto com a precarização da saúde, isso significa que as pessoas pobres vai morrer muito mais rápido do que o que poderia ser diferente, né? Então, infelizmente, o SUS que nós temos é esse, e a gente tem que mobilizar, porque quando a gente vê que as pessoas que têm um poder aquisitivo bom, que ela pode pagar um belo plano de saúde e que chega a hora de acertar as contas com o leão, 100% do gasto com saúde vai para abater o imposto de renda que ela teria que pagar, né? Com isso, a integralidade, a universalidade, ela vem para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, você fica aí na fila do SUS com câncer, esperando 800 pessoas. Outro dia eu estava pensando, falei, olha, se eu tiver um câncer, graças a Deus eu não tenho, mas se eu tivesse um câncer, eu ia decretar a minha morte logo, porque esperar 800 pessoas na minha frente para eu fazer quimioterapia, né? Exatamente, já preparar isso, porque essa é a realidade do SUS hoje. Essa é a nossa realidade. Eu me consultei, eu vou para a fila do SUS, e eu fiquei 1 ano e 9 meses aguardando uma consulta com neurologia. Então, e aí eu fiquei aguardando. Eles me ligavam, olha só, está aguardando? Estou aguardando. Eu não vou pagar, né? Então, a gente precisa de transparência nessa fila das cirurgias, a gente precisa de transparência no sistema de marcação de exame, enfim. O SUS precisa ser muito melhorado. E quanto mais a gente achar que ele é ruim e se afastar dele, ele vai ficando pior, né? Então, meu recado que eu queria deixar esse não de desmotivação, mas para a gente poder reagir e defender a maior política pública de inclusão do mundo. Os Estados Unidos, que é o bambambam em tudo, eles queriam ter 1/3 do SUS e não tem. Eles queriam ter um pouquinho do SUS que nós temos e eles não têm. E nós temos e não valorizamos, né? Eu agradeço a minha participação. Estou aqui para responder algum eventual questionamento. Obrigada. Muito obrigado, Jovita. No tempo certo, que não passou nada. Te agradeço e, em seguida, passo logo a palavra ao doutor Janiberto para a sua exposição. Bom, boa noite a todas as pessoas, não vou falar todos e todas dessa vez, mas é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui, que eu imagino que a gente está aqui numa roda de conversa. Embora a nossa organização espacial seja bastante formal,
quanto mais informal a gente conseguir ser aqui numa discussão, melhor. Porque eu vou falar sobre um tema, os desafios da saúde pública no DF. Se a gente consultar 100 pessoas ao acaso de todas as categorias socioeconômicas, a gente vai ver que cerca de 80%, 80 pessoas, vão dizer rapidamente assim: a saúde pública em Brasília, aliás, no Brasil todo, é um caos. Então, ficou uma coisa de consenso, e esse consenso eu posso garantir que é um consenso fabricado. Esse consenso ele foi trabalhado para ser feito. E eu vou colocar aqui 4 conceitos, assim, muito rapidamente. Se vocês acharem que devem me interromper, eu peço licença ao Noleto, Fica à vontade. por favor, interrompam, porque a gente precisa trocar ideias e, às vezes, é necessário essa interrupção. Eu vou falar sobre o conceito de saúde, eu vou falar depois sobre uma coisa importante, que são as transições, que é uma coisa que aconteceu no Brasil, ela é muito importante em toda a área social, particularmente na saúde. Vou falar alguma coisa rápida sobre o nascimento do SUS e depois falar sobre os problemas do SUS, rapidamente, e uma possibilidade de uma saída de uma coisa que já está colocada aí, que a gente pode melhorar e a gente pode arrumar. Então, a primeira coisa é que o binômio saúde e doença acompanha o homem desde os seus primórdios, né? E o que é, nós nos transformamos até Homo sapiens e depois em Homo faber. Esse homem, esse Homo faber, é que exatamente veio a modificar as condições de saúde e doença. Então, quer dizer, começaram a organizar a produção, e essa produção exigiu das pessoas que saíssem da área rural, viessem para a área urbana, e essa vivência na área urbana, com horário, trabalho, estresse, etc., começou a mudar. Antes se achava que se adoecia por 3 fatores. Seria totalmente biológico, no caso. A herança genética, quer dizer, se eu tenho meu pai que é hipertenso, eu tenho um parente que é diabético, a minha chance de se tornar diabético aumenta muito, tá certo? Depois existe uma coisa que é a idade cronológica. A idade cronológica é uma coisa fundamental, quer dizer, os idosos têm mais chance de adoecer. Depois tem uma questão também de gênero, quer dizer, as mulheres são protegidas até o final da fase reprodutiva. Depois elas não só se igualam com os homens, como até pode ultrapassar. Algumas doenças são bastante características do gênero masculino, mas depois dos 60, 70 anos, as mulheres começam a aparecer de maneira importante e até ultrapassa, até infarto do miocárdio, etc. Então, é importante que a gente tenha essa ideia que, por exemplo, quando você chega para falar nas determinantes sociais da saúde, que é alguma coisa que é importante a gente entender, existe o que a gente chama dessas causas externas contribuindo para as estatísticas de mortalidade. Por exemplo, obesidade, síndrome metabólica, tudo isso tem a ver para fazer a pessoa diabética. Então, quer dizer, isso coloca para os serviços de saúde um desafio imenso, porque você não vai ter um serviço de saúde voltado para o doente. E tem um negócio curioso aqui em Brasília. Brasília é muito nova. Brasília foi inaugurada há 57 anos. Se a gente olhar aquelas fotos da construção de Brasília, uma foto que pega ali aquela região onde fica o hospital de base, nos primórdios de Brasília, na construção de Brasília, já aparecia aquele volume imenso do hospital de base. Ninguém sabia como é que a cidade ia ser habitada, mas o hospital estava lá. E depois aí se construiu outras coisas. O segundo conceito é o problema das transições. O Brasil, que era essencialmente rural, ele se tornou-se um país essencialmente urbano. E isso mudou uma série de coisas. Nesse momento do Brasil rural, as doenças infecciosas e parasitárias eram dominantes, porque essas doenças estão relacionadas com condições de vida, condição de higiene precária, de nutrição, não se dispunham das vacinas. Se você tem, a gente puder uma ideia hoje, eu trabalhei no SARA, e eu me lembro que eu pegava lá pacientes com sequela de pólio, pacientes que tinham feito 18 cirurgias, 15 cirurgias. Eu acho que quem trabalhou no SARA, tem pessoas aqui que fizeram isso também, sabem disso,
e que hoje, com uma gotinha, a gente resolve esse problema e praticamente abolimos. Então, essa tecnologia é muito importante que ela seja colocada na prática diária. E uma entidade, por exemplo, como a Fiocruz, ela já promove discussões sobre a ciência, tá certo? E a medicina translacional, que é você ter o conhecimento, a tecnologia e a aplicação na prática. Eu sou médico de consultório e eu digo a vocês, é impressionante a quantidade de novidades bom para o paciente que aparece, tá certo? Quer dizer, é a medicina translacional que está funcionando, né? Então, essa transição pelo processo de industrialização, essa mudança no perfil fez com que a maior parte da população brasileira esteja em área urbana e a menor parte em área rural. Então, isso muda completamente a forma de adoecer e morrer. A transição epidemiológica é exatamente decorrência disso. A gente tem as doenças do grupo, né, da pobreza, as doenças transmissíveis, as infecciosas, características dos países pobres ou em desenvolvimento. Com detalhe, o Brasil rapidamente fez o seu processo de industrialização e a gente pode mais ou menos olhar para a década de 1960, isso muda com uma rapidez muito grande, e esse país, então, passa a ter, agora, a adotar as doenças do grupo 2, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E tem o grupo 3, que é uma coisa que é bom a gente lembrar aqui em Brasília. Esse grupo 3 é acidentes, acidente de trânsito, acidente doméstico, a violência, homicídios e suicídios, que ocorrem nos dois grupos. É isso que coloca o desafio, quer dizer, você não pode mais, né, ter uma medicina ou assistência à saúde, uma assistência médica voltada para a doença. Tem que ser não agora para o paciente, mas para o indivíduo em todas as fases da sua vida, desde criança até o idoso. E o idoso coloca, eu posso estar falando em causa própria, claro, o idoso coloca um desafio imenso para os serviços de saúde. A gente sabe ainda pouca coisa em relação à peculiaridade do idoso. Então, Brasília, nesse aspecto dessa mudança, ela não difere essencialmente do resto do Brasil. Ela acompanha, apesar de ter sido uma cidade, tá certo, criada e feita aqui de uma maneira diferente no Centro-Oeste, ela acompanha exatamente isso aí. Sobre o nascimento do SUS, né, o SUS nasce num momento auspicioso da nação brasileira. A gente estava trabalhando com a redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte, para o Estado de Direito, respeito às normas constitucionais. A gente saía de uma fase, tá certo, autoritária, militar, tá certo, em que se proibia músicas, canções, livros, peças de teatro, etc. Se alguém quiser perguntar se a gente está voltando a isso, eu digo não. Agora eu acho que vai ser bem pior, mas é outra história, tá? Mas a gente vê exatamente isso. A nova Constituição iria conduzir o Brasil para a modernidade e para a civilização. E a gente viveu 30 anos, eu acho, de uma forma, isso aí, bem razoável. Mas a saúde pública, no caso, e é lembrar, saúde, educação, segurança, são salários sociais. É importante a gente ter isso na cabeça. Se você gasta muito com transporte, gasta muito com segurança, com educação, com saúde, isso come o seu salário, isso leva uma parte do seu salário. Mas se o governo lhe garante isso, é uma coisa que você tem, uma coisa que a gente pode chamar salário social. Então, essa saúde como direito de todos e dever do Estado foi uma das coisas mais importantes que a gente teve, com um detalhe, que a gente tem que fazer justiça ao pessoal de Manguinhos, a Fiocruz. Essa coisa começou por volta de 1910, esse grupo era chamado Cientistas de Manguinhos. E isso depois gerou a Fiocruz. É importante que a gente saiba disso, não só por uma questão de justiça, mas dessas pessoas que souberam criar, tiveram competência técnica e competência política para criar um sistema chamado Sistema Único de Saúde. Então, eu vou citar aqui alguns nomes, e eu peço desculpa por alguma eventual omissão, mas vocês podem complementar. Eu começaria com o Sérgio Aroca, o Nelson, que é o Nelson Rodrigues dos Santos, o Gilson Carvalho, falecido recentemente,
Ézio Cordeiro, Almir Gabriel, Carlaile Guerra de Macedo, Ubaldo Dantas, Mário Magalhães, eles juntos, e vocês podem lembrar alguém mais, e junto com a Brasc, com a SEBS, com a Fiocruz liderando, a gente souberam unir esses conhecimentos para a construção de um dos mais ousados, dos mais generosos e justos sistemas de saúde concebido no século XX. Foi muito importante. O sistema inglês, eu conheci lá diretamente, é uma coisa de se ver, com o detalhe que lá o usuário tem um papel fundamental, que aqui, com tudo aquilo que a gente tem no discurso, ainda não conseguimos ter com essa defesa natural de sua excelência, o usuário. Então, as problemáticas, tá certo? Os problemas e os desafios do SUS, do Distrito Federal. Financiamento não é um problema maior, porque nós temos aquele repasse do governo federal. Tem um nome esse aí, como é que chama? É o Fundo Constitucional. Então, o que a gente sabe, às vezes a gente discute muito isso no observatório, o Jovita às vezes está lá com a gente, e a gente sabe que às vezes não é o problema do dinheiro. O dinheiro às vezes até sobra e ele não pode ser aplicado em certas coisas, vai lá. Então, o que falta ao SUS nessa coisa toda, tá certo? É exatamente uma coisa que a gente pode chamar de autoavaliação. O SUS precisa ter um sistema de autocrítica, de autoavaliação, que é fundamental. O SUS não é uma construção perfeita, mas funciona como tal, por quê? Porque o pessoal quer ver um sistema prestador de serviço como se fosse um parlamento. Você tem um parlamento da saúde para discutir saúde. Não é desse jeito. Eu trabalhei no SAR, estou falando disso pela segunda vez, e nada menos parecido com o hospital particular do que o Sara Kubitschek. Tem problemas? Tem. O acesso, e o Jovita tem toda a razão, o acesso ao Sara, você tem que pular barreiras. E o Sara, com o hospital de aparelho locomotor, curiosamente, tá certo? Ele não tem uma emergência, ele não tem uma emergência, pelo menos para trauma. E eu discuti isso com o Campo da Paz, não, nós trabalhamos no pós-trauma. É como se nós, da cardiologia, a gente trabalhasse no pós-infarto. Facilita bastante. Então, fica complicado. Então, para finalizar, eu diria que tem uma coisa nova no modelo de gestão aqui em Brasília. Foi a primeira vez que eu vi isso quando o secretário de Saúde foi lá no Observatório da Saúde e ele falou que queria criar um instituto. Na prática, o que é um instituto hospital de base? É alguma coisa que o pessoal esqueceu. Por que acabaram? Quem foi o gênio da burocracia que falou para os dirigentes aí? Vamos acabar com a fundação hospitalar. Funcionava bem. E, de repente, aquilo acabou. Então, não é assim que faz. A outra coisa que eu acho é que esse modelo de funcionamento de hospital de base como instituto é uma coisa interessante, e eu fui totalmente a favor, Domingos sabe disso, a própria Jovita, quer dizer, eu fiquei muito animado, quer dizer, é uma maneira de você recuperar para escapar de três coisas que estão subrepticiamente inseridas no serviço público, que é, na área da saúde, isso pode ser fatal. Você, para contratar mão de obra, serviços, etc., tá certo? Você tem que fazer o concurso público. Vai dizer, o doutor é contra o concurso público, que é uma coisa democrática. Às vezes, leva 2 anos para fazer esse concurso, e o pessoal, vou agora pegar no pé da Jovita, o pessoal da fiscalização, olha, tem que fazer esse direito. E uma terceira coisa que surgiu, foi no final do governo Fernando Henrique, que é aquela coisa chamada... Hein? Não, é lei de responsabilidade fiscal. Uma vez eu falei lá para os nossos bispos, lá na CNBB, então o senhor é contra a responsabilidade fiscal? Eu digo, não, eu sou totalmente a favor, eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal, que é para não deixar, tá certo, essas coisas funcionarem. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, por que o hospital que está a 50 metros do Sara não pode ter aquele modelo de gestão? Por quê? Entendeu? Eu estou dizendo assim, estou me colocando no ponto de vista do usuário, da funcionalidade. E eu termino
tá certo? Espero não ter ultrapassado ainda. Vocês quase não interromperam, então eu agradeço já, e para dizer o seguinte, olha, nós temos uma estrutura que começou lá no começo mesmo de Brasília, que é um sistema, tá certo, de atenção primária, centro de saúde, posto de saúde, centro de saúde na zona rural, hospitais intermediários, e que vocês vão dizer, esse doutor deve estar maluco aí, sei lá, não comeu bem hoje, não dormiu de ontem. Não é, não. É um negócio chamado UPA. Se eu já vi alguma coisa boa que foi feita no Serviço Público de Saúde, essa coisa é chamada UPA. Por quê? Eu juro que eu não tenho o menor interesse em UPA nem nada, mas é o seguinte, os centros de saúde, os postos de saúde, eles têm um horário de funcionamento que é o horário normal que se usa para o serviço público. No final de semana, essa hora, por exemplo, não tem mais nenhuma coisa funcionando, mas você pega um pedaço disso aí e coloca na UPA. Quer dizer, se ele perdeu de ser atendido de urgência, coisa, naquele momento, ele pode ir na UPA. E mais ainda, ele pega um pedaço do hospital, leitos de UTI e alguma tecnologia e coloca lá. Então, se você imaginar que a gente poderia pegar, você juntava, então, numa plataforma assistencial, porque o pessoal diz assim, não é o hospital que é importante, é a atenção primária de saúde, com médico de família, com o grupo que trabalha com saúde da família, porque isso é que vale. Não, isso é importante, mas toda essa plataforma assistencial é importante. Centro de saúde, unidade de pronto atendimento, as UPAs e os hospitais na sua graduação, porque senão vai ter sempre o pessoal da mídia esperando que o hospital fique lotado e a gente vai ver na televisão, em tudo que é lugar, olha aí, o pessoal está jogado e você vai criando essa coisa brutal chamada consenso. Isso foi conseguido lá na Alemanha, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é um exemplo histórico válido. Um país como a Alemanha, o pessoal, através desse consenso goebbeliano, de Goebbels, né, eles conseguiram provar e mostrar que tudo coisa que acontecia de ruim no mundo era por conta dos judeus, depois eram o que eles chamavam os homossexuais, os ciganos e não sei o quê. E um país daquele, com um nível cultural, acadêmico, assim, bem no começo do século passado, na terceira década, 1920 a 1930 e 40, eles conseguiram fazer o sistema que jogou a humanidade num tipo de guerra que a gente nunca tinha visto. Então, eu acho que a fabricação desse consenso, a gente tem que ter a humildade, tá certo? E de reconhecer o seguinte, não se faz política de saúde como se fosse religião. A gente não pode ter dogmas. A gente tem que olhar para as coisas com aquele olhar, imaginando que para um país ser civilizado é preciso ter um sistema de saúde pública, porque a gente não está avaliando ainda o que aconteceu, o que está acontecendo com o Brasil desde 2013. Essa coisa que está aí, nada podia ser pior do que está acontecendo aí agora. E a gente tem que trabalhar, digo a vocês, fico muito feliz que a gente ainda possa estar fazendo essas reuniões, essas discussões, tá certo? Porque a gente precisa achar caminhos, tá certo? Que não discrimine, porque quando a gente vai ler o que esse pessoal do neoliberalismo está querendo, eu sei que isso não é objeto da nossa discussão, é da gente tremer nas bases. Eu agradeço a paciência de vocês. Agradeço ao doutor Janiberto pela exposição, também completamente fiel aqui ao tempo que foi combinado. E vamos passar, então, à segunda fase do nosso Conversa de Justiça e Paz, com a participação de todos vocês que queiram encaminhar aqui para a mesa questionamentos ou fazer... exatamente, também quem está aqui nos assistindo ao vivo pelo perfil da comissão no Facebook também pode mandar suas questões endereçadas aqui à mesa, né? Eu lembro também, padre Hernani, que o senhor mencionou a participação do padre Roberto, né, que é da Pastoral da Saúde. Ele já se encontra aqui? Não.
Então vamos. Sim. Se eu fizesse aqui uma manifestação, por favor. Ação. Tá. O senhor pode, por favor, se identificar e fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Domingos de Brito, sou do Conselho de Saúde do Distrito Federal, segmento usuário, e eu gostaria de roubar 2 minutinhos, iniciando essa fala, fazendo um convite à Jovita. Por favor, nos visite no Conselho, para que a gente, vamos dizer assim, esclareça algumas dúvidas. Por exemplo, na sua palavra, você falou algumas coisas aí referente ao Conselho. E aí eu quero esclarecer o seguinte. Algumas informações que a senhora busca no Conselho, elas não se encontram porque, em função do não contrato da Secretaria de Estado de Saúde com a Telefônica, estamos sem contrato e o site não está no ar. Senão, algumas dúvidas fatalmente seriam sanadas acessando o site. Mas eu peço para que a senhora nos visite e eu mesmo faço questão de apresentar algumas coisas, tais como... ano passado, o governo do Distrito Federal tentou implantar o que foi chamado de Brasília Saudável. Nada mais era do que a implantação das OS. E nós, segmentos dos usuários, fomos até o governador e exigimos que as OS não fossem implantadas. E ele disse, vocês exigem, então nos façam uma contraproposta. Fizemos. Hoje está em vigor a APS, Atenção Primária da Saúde, implantada já. Hoje mesmo à tarde eu tive uma reunião com a Secretaria e o Conselho como um todo, 72% de atendimento às famílias mais carentes e com a saúde preventiva. Hoje, as maiores mortes que acontecem no Distrito Federal são as neoplasias, doenças crônicas e, igual o Geniberto falou, os acidentes, as 3 maiores causas de mortes no Distrito Federal. Com a implantação da APS, como eu disse, 72% da comunidade carente está sendo atendida e até junho de 2018 pretende-se chegar a 85%. Só não está mais avançada hoje, porque para a implantação da APS, Atenção Primária da Saúde, é necessária a capacitação dos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, auxiliares, para que se possa atender a população, porque esse atendimento é feito com a ESF, Equipe de Saúde da Família, onde essas equipes são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, uma equipe completa que vai até a residência, levanta a saúde da família e aí, havendo alguma doença mais grave, essa pessoa é encaminhada aos hospitais secundários, terciários e até quaternários, para que se possa cuidar dessa saúde. Isso é um trabalho do Conselho de Saúde do Distrito Federal. Como foi dito aqui também, o SARA é uma OS. Esclareça aos senhores que o SARA não é uma OS. O SARA é uma fundação com dinheiro passado diretamente do governo para eles. Por isso que é fácil funcionar. E um dos fatores que eleva o tratamento, o cuidado do SARA, é que o SARA não é porta aberta. O que é isso? Eles não atendem a qualquer pessoa que chega lá. A pessoa é atendida primeiramente num hospital do governo, esse hospital faz o que tem que fazer e depois encaminhado ao SARA. Com isso, eles fecham as portas para determinados tipos de doença que adentrariam o hospital. E aí fica muito mais fácil o tratamento lá. Gostaria de esclarecer também que a fila de tratamento do câncer não é de 800 pessoas, é de 1.100 pessoas, e a diminuição da fila só acontece com os óbitos. Ainda a respeito do Conselho de Saúde do Distrito Federal. No último mês de
agosto e setembro, o Conselho de Saúde entrou com 4 medidas junto ao Ministério Público do Distrito Federal, que atacam diretamente o governo para que se corrija a saúde do Distrito Federal. E, mais ainda, uma delas visa exclusivamente o financiamento. Por quê? Porque a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao invés de ampliar o financiamento para a saúde, diminuiu aí em cerca de 30%. E também respondendo à senhora, o valor que se gasta anualmente no hospital de base é 652 milhões anuais de reais. Era isso que eu tinha para dizer e estou aberto a questionamento. Obrigado, Domingos. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas. Quem já está inscrito? Gilson? Quantos estão inscritos ainda? Temos 6 pessoas. Podemos fazer 3 e completo 6? Completa. Tá, então vamos fazer Ok. essa rodada. Pessoal, boa noite. Eu quero, de antemão, agradecer a mesa e dizer que o padre Moacir Goldin, lá do PSU, não pôde estar aqui hoje, mas mandou um abraço para todos. Doutor Geniberto, o senhor até falou o nome de algumas personalidades aí na área da saúde e me faz lembrar uma entrevista que eu assisti com o doutor Aloysio Campos de Sales. O Campos Da Paz. Campos da Paz é um dos que criou o Sara Kubitschek, né? Me parece. Uma personalidade na área da saúde ímpar, no meu ver, porque teve a capacidade e tem de explicar todo um questionamento o qual a gente está aqui hoje se debruçando. É interessante a gente olhar a saúde na ótica de uma mercadoria hoje no mercado. E o doutor falou aqui muito bem, ele até disse, não faz parte da nossa discussão, mas disse, o pacote de ideia que os neoliberais querem implantar não são dos melhores. E, graças a Deus, a gente ainda está podendo se reunir num ambiente como esse. Será uma premissa de que daqui a um ano a gente não terá mais a oportunidade de estar aqui? Virá algo, como dos anos 60? Eu vindo há pouco agora ali assistindo a Voz do Brasil e a Justiça Militar puniu 2 militares da aeronáutica e 2 civis por fraude em licitação. Mais adiante, o Cristóvão Buarque, falando na Voz do Brasil, diz que está aí um boato na internet sobre a questão da intervenção militar. Boato falso. E ele chamando para si a responsabilidade com todas as pessoas públicas desse país para que os próprios civis resolvam aquilo que os civis na política criaram contra a sociedade brasileira. Eu acho que a gente já debateu o assunto da saúde aqui, me parece que o ano passado, ou foi o ano retrasado, eu não sei, e tantos outros assuntos que a gente já debateu e que a gente olha assim, hoje a plateia está menos que a metade, viu, Padre Hernani? Não sei se foi a chuva, ou alguma coisa parecida. Então, gente, vamos olhar a saúde como uma coisa que a gente precisa cuidar no dia a dia. E o doutor falou aí, de quem foi a ideia de acabar com a fundação, no Distrito Federal? Hospitalar, Fundação Hospitalar. E tinha a fundação também educacional. E a gente viu vários governos por aí criando mirabolismo para administrar a obra da saúde pública como se sua fosse. Essa é a realidade. E hoje a gente paga caro por ter um hospital de base na situação que está, a menos de 50 metros do SARA, que tem uma gestão, digamos, diferenciada. Eu perguntei uma vez ao subsecretário de Saúde na gestão do Agnello, por que toda a rede pública não funciona como o SARA? Ele não teve resposta. Que é muito complicado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gilson. Valdir? Depois do Valdir é o padre Geraldo. Bom, aí se puder já ficar aqui para facilitar para a gente. Boa noite a todos, boa noite, Jovita, boa noite à mesa. Eu sou servidor da saúde do Distrito Federal há 17 anos
e atuei 15 anos na ponta, lá na emergência, né, no posto de saúde, e os últimos 8 anos no SAMU. E nos últimos 3 anos, nós fomos chamados para compor no governo, e aí de dentro a gente observou como a coisa funciona ou não funciona, né, e por que não funciona. E eu queria perguntar para a Jovita, eu me deparei com muitos contratos, quando eu fiquei 5 meses na saúde, que são absurdos. É muito dinheiro, eu fiquei assustado com aquilo. Assim que eu saí de lá para ir para outro setor, eu lembro que eu vi uma nota de cobrança da Sanoli de 2014, ainda de 19 milhões atrasados. Né? 19 milhões da Sanoli cobrando. Eu ficava assustado com os valores que eram cobrados. E eu queria perguntar, até onde esses valores realmente são reais? Né? Qual percentual que deveria ser cobrado realmente? E outra situação que a gente se deparou é que empresas que só elas detinham a posse da produção daquele medicamento, e como o GDF devia, elas não forneciam enquanto não fosse pago. Ou seja, eu tenho o remédio, mas eu só vou voltar a fornecer se pagar. São essas situações. E a última, como servidor do SAMU, a gente entrou com uma intenção de tentar ajudar o SAMU. Né? A gente via, e a gente se viu numa situação onde a gente perdeu um repasse de 11 milhões de reais ano passado do Ministério por falta da construção das bases, que era uma contrapartida do governo do Distrito Federal para que o SAMU recebesse um repasse. A gente acabou perdendo isso enquanto instituição. Né? E eu queria saber, poder explicar melhor para as pessoas como é que funciona essa situação. Né, que a gente viveu isso. Se você puder compartilhar com a gente, pelo menos esses 3 pontos, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Valdir. Só uma participação aqui, doutor Geniberto, do Ari Vieira Lemos. Ele está dizendo que o doutor Carlos Gentili de Mello, sanitarista, lutou na construção do SUS para lembrar. Né, e está mandando um grande abraço para a gente aqui. É meu conterrâneo. Isso. Padre Geraldo, 2 minutos, por favor. Boa noite a todos. Nós estamos participando, que a cada mês, né, e cada vez que a gente vem aqui tem um assunto que é importante, né? E o problema da saúde e da doença é um problema que nós todos sentimos, né? Mesmo como o professor falou, a idade vai chegando, também a gente vai sentindo o problema, né? Eu sou vigário paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, em Planaltina. Nós temos a pastoral da saúde, que atua, né, na prevenção também dos doentes, a prevenção da saúde, e também o cuidado para com os doentes que estão nas famílias. Né? Mas, de fato, a gente vê que os meios de comunicação, e a gente sabe que a realidade da saúde é difícil. Né? Não ficou muito claro para mim, o professor colocou, que me parece que não seria a falta de recursos, porque tem o fundo de participação dos estados que o GDF recebe. Eu não sei se é esse fundo mesmo, se é assim mesmo, né? Ele recebe esse dinheiro, né? Não seria um problema de gestão, porque tem hospitais que funcionam bem, como foi dito, que tem repasses do governo e funcionam. Né? Se vê muita falta de UTIs, né? Temos mesmo na paróquia pessoas que estão esperando, né, no hospital de base, esperando uma cirurgia, porque não tem o leito depois, né, a UTI. Né? Então, estão esperando aparecer um leito de UTI. Esse é um problema também. Né? Mas eu não sei, eu queria que ficasse um pouco claro para mim, para a plateia talvez, quais são os problemas, assim, os 5 pontos preocupantes na saúde, porque me parece que dinheiro não é. E também falta de servidores, não, porque 35 mil servidores é muita gente que estaria trabalhando. Né? E nós chegamos ao hospital de Planaltina, falta médicos, ou tem só um médico, tem uma fila grande. Então, não ficou muito claro para mim quais são, de fato, os reais problemas à saúde. Se é falta de recursos, se é falta de pessoal, que eu acredito que não, ou se é questão de gestão mesmo. E a questão da fundação hospitalar, que me parece que funcionava bem, né? É uma pena que não existe mais. Né? Eu gostaria, então, que ficasse mais claro os problemas mesmo da saúde. Obrigado, Padre Geraldo. Próximo é Leda, e depois da Leda, Chico Pereira. Leda Barreira, boa noite. Sou da Comissão de Justiça e Paz do DF também. Essa é uma área que me mobiliza muito. Eu fico pensando assim, eu fico com uma ideia de construir um mapa. Uma coisa que eu penso há muito tempo. Um mapa de ver onde estão as UPAs,
Onde estão a CAPES? Onde está, sabe, uma coisa estratégica, sabe? Nós precisamos de nós sabermos onde estão. Como é que é isso? Não é uma coisa tão difícil de fazer. Imagino quem tem habilidade nessa área, eu não tenho, né? Mas eu imagino que poderia ser feito. Outra coisa, eu achei muito interessante, eu acho que foi o padre que falou, se é falta de recurso, falta de pessoal ou falta de gestão. Não é? Como é que é isso? Em cada unidade, como é que é isso? Como é que funciona? Tá? Porque eu vejo assim, também, eu sei de casos de sucesso. Onde que funciona bem? Como é que determinados serviços? Eu lembro de uma aluna que fez um trabalho, né, porque eu sou aposentada da UNB, fez um trabalho num posto de saúde da Ceilândia. Gente, fantástico o que se faz naquele posto de saúde. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, vamos dizer assim, experiências de sucesso, de que realmente a comunidade participa. Não é? Eu fiquei 1 ano e meio como psicóloga voluntária no Conselho Tutelar do Paraná, muitos anos atrás. E uma coisa que eu via é que não tem realmente logística, não tem, eles não têm lá para onde que eles encaminham, como é que eles fazem, não tem um plano de gestão e nem determinadas estratégias e logística. Não tem. Você não sabe, você fica perdido. Agora, o que me chamou muita atenção lá no Paraná, naquela época, é como é que os conselhos funcionam. Eu fico pensando, quem são os membros de um conselho? Quantos conselhos tem? É regional? Como é que é? Eu não sei, eu não tenho informação. Sabe, não é divulgado isso. Os conselheiros, eles recebem um salário, eles são pessoas da comunidade que são convocadas. E outra coisa, sim, só um minutinho, estou acabando. Outra coisa, que não é uma coisa que vocês falaram aí, não há divulgação quando há reunião de conselho. Sabe? Não há divulgação para a comunidade. Então, isso precisa ter uma transparência. A comunidade tem que saber para poder levar suas reivindicações, para poder participar, ou as entidades que participam naquela comunidade. Então, eu vejo assim que é uma questão estratégica e de planejamento e para a gente poder mapear. Eu queria ver a questão da saúde num mapa. Obrigada. Obrigado, Leda. Pois é, eu sou o Chico Pereira, radialista, jornalista, o pessoal que vem aqui no dia a dia já me acompanha aqui, né? Eu já tenho carteirinha, cheguei atrasado porque estava no encontro nacional dos prefeitos do PT. Quando fala PT dentro da igreja, chega, o pessoal treme, né? Entende? Então, lá a história também saúde, né? E aí o que eu queria dizer é o seguinte: eu ainda sou o último dos românticos, porque eu defendo a saúde pública. Tanto que não tenho nem plano de saúde. Entendeu? Se eu morrer, eu vou morrer ali na calçada do hospital de base, numa boa tal. Entendeu? Porque é uma forma de eu me obrigar a estar com essa bandeira. Recentemente, ameaçaram fechar o centro de saúde da Candangolândia, né, onde eu moro. E a gente brigou, foi para a porta, fez isso, corre tal. O fato é que o governo não teve coragem de fechá-lo. Entendeu? E aí eu fico o seguinte: tem aquele hospitalzinho ali do Guará, que a gente que é da Candangolândia, quando está morrendo afogado, se abraça até com jacaré, aí a gente corre para lá. Entendeu? Aí põe a fitinha amarela, até que o funcionário vem dizer o seguinte: pode ir embora, porque, entendeu? Não tem esperança. Entende? Mas, mesmo assim, eu defendo a saúde pública. Fui gestor, né, não da saúde, mas fui administrador regional da Candangolândia e do Recanto das Emas. Quem passar pela Zema lá e ver que a Zema lá, sou eu que pus. Né? Então, o que acontece? Naquele tempo, o saúde em casa, ainda sou romântico, eu sinto falta do saúde em casa. Entendeu? Porque o saúde em casa quebrava um galho bastante considerável, principalmente para a gente mais velho, porque ia lá medir a pressão da gente, correr e tal, aquele negócio todo.
entendeu? Furar o dedo e tudo mais e tal, e dava tudo certo. Então, eu acho que é o seguinte, e tem funcionários do serviço de saúde que dizem o seguinte, isso aqui é um poço sem fundo. Então, eu quero crer que falta muito de gestão, falta muito da participação popular, entendeu? Nós temos que nos agarrar a isso, entende? E a porta de entrada para isso é exatamente o Conselho de Saúde. Eu vejo, por exemplo, o companheirinho do presidente do Conselho Nacional de Saúde, né? Entendeu? Brigando e tal, e ali por dentro do Congresso Nacional. Entendeu? Então é isso. E vai piorar, porque com a tal medida 95 aí da Constituição, o caos vai piorar. Então, se nós não corrermos para cima, pior será. E o SUS, pior, ruim com ele, pior sem ele. Entendeu? Porque agora, mais recentemente, estava o ato lá, o seguinte, querem acabar com a presença da assistente social no INSS. Entendeu? Quer dizer, a participação parece que não faz falta, mas é a porta de entrada, por exemplo, para o analfabeto usar o próprio INSS. Obrigado, Chico Pereira. Obrigado, Chico. Tivemos mais 2 inscrições aqui, ficaram mais 3 agora. Podemos continuar? Então, Ronaldo, depois o Edson. Tá bom? Ronaldo? Teixeirinha, também tem. A gente não vai esquecer, mobilizar. Tá. Boa noite, Ronaldo. Sobradinho 2, Paróquia São José Esposo de Maria, SCC e outras companhias pastorais, né? Mas eu fico pensando, né, ela falou sobre os conselhos de saúde. Eu fiz o curso, primeiro, de agente de pastoral da saúde, depois fiz o curso para conselheiro de saúde e, sinceramente, eu não consegui colocar em prática. Eu passei mais ou menos 1 ano participando das reuniões lá no Conselho Regional de Saúde de Sobradinho. Nunca consegui êxito. Não tem participação social, né? Parece que não existe usuário, né? Ninguém nunca teve problema de saúde, não interessa, não tem a participação da comunidade. E, por último, em 2015, fui comunicado que teria uma reunião para novas chapas, né, do Conselho de Saúde, enfim, e chegaram lá, eles fizeram a eleição, né? Na verdade, não era para a chapa se inscrever, na verdade, era para eleger. E aí eu vou muito nessa dos cabos, né, que ela falou. As pessoas que estão lá, elas não estão lá para defender o usuário, a pessoa que precisa, quem está necessitado. Elas estão lá para defender seus próprios interesses. Eram apenas cabos, tanto é que acabou. Nunca mais teve reunião. Existem essas pessoas que ainda estão por trás apenas com seu próprio interesse. Me desculpa, meu irmão, dizer que está muito bem, mas eu não acredito que está bem, porque lá em Sobradinho não está. Obrigado. Próximo. Obrigado. Edson? Há muitos problemas, mas eu ia dar 2 informações, uma que eu acabei de colher, sobre esse funcionamento. Além de... É claro que a gente reconhece os problemas, mas é interessante que a gente procure sempre usar o que precisa. Bom, foram 2 coisas. Uma, eu procurei ver aqui no Google UPA, agora, quando ela falou qual é o mapa. O mapa está feito, indicou todas as UPAs, inclusive a que está aberta e que está fechada, a quilometragem daqui para lá, quer dizer, se eu tiver uma dor de barriga agora, eu sei qual é a UPA que eu devo ir. Quer dizer, se eu tiver um simples telefone na internet. E tem, inclusive, a avaliação dela, a mais bem avaliada, a mais mal avaliada e tal. Por exemplo, 24 horas tem a do Núcleo Bandeirante e a do São Sebastião. Aí de Boteasa Norte, que parece ser fechada no momento. Quer dizer, então, temos informação bastante... usar e exigir, né? Essa semana, uma pessoa da minha família teve um problema repentino, né? Ela teve uma retomada de um AVC que ela tinha tido, tornou... Bom, aí, imediatamente, o filho ligou para chamar uma ambulância, ela disse, procurou ver, dentro de
4, 5 minutos eu ligo de volta a vocês. Não temos nenhuma ambulância no momento aí perto, né? Mas nós lhe mandamos alguém para lhe ajudar. Foi um médico e um enfermeiro, dentro de menos de 10 minutos chegou à casa deles. Bom, você tem condição de ir de táxi? Bom, ela tinha, né, no caso. E foi de táxi, e o médico avaliou para saber se ele teria condição de ir de táxi, né? E tirou pressão, tirou e tal, porque esse era o medo da família, de que ele não chegasse vivo ao hospital, né? Mas o médico que foi lá, do SUS, avaliou e disse, pode ir, que ele está bem, né? Dá para chegar no hospital. E, de fato, foi hospitalizado e atendido. Então, eu acho que é preciso a gente usar, né? Mas, às vezes, uma vez que o professor, um aluno falou, esse professor não presta. Eu disse, mas por quê? Você tirou a dúvida? Não, mas você já perguntou? Não, então tente perguntar. Aí ele foi lá, perguntou, e o professor respondeu. Claro, o professor não era lá tão simpático, mas eu acho que essa história, além de a gente reivindicar, precisa usar, que é fazer com que funcione o sistema, né? Até porque, às vezes, é a maneira de o gestor saber se está ou não funcionando. Se a gente já disser que o SUS não presta, não vai... Bom, não presta, mas a gente vai lá e usa o mais que puder, que eu acredito que é uma maneira de fazer com que ele funcione também. Bom, ficam aqui essas duas informações, por favor. Obrigado. Mais alguém ainda para... Tem o Felipe, e a gente também vai pedir um tempinho, né, como estava combinando, do Teixeira. E o padre Roberto, parece que já chegou, não é? Padre Roberto? Também vai falar ao final, mas a gente vai devolver a palavra aqui à mesa, logo após a exposição, a fala do Felipe, né, para a manifestação aqui dos nossos convidados, e, em seguida, a gente ainda abre um espaço para o Teixeira e para o padre Roberto também. Faço voz, agora acabou de postar ali no Facebook o nosso presidente, né, Zé Márcio, lá de Bogotá, conseguindo acessar, assistindo a gente. Manda abraço a todos de lá de Bogotá. Abraço aí para o Zé Márcio. Boa noite. Então, na verdade, eu quero só conversar aqui, perguntar para a Jovita, já que ela trouxe esse tema um pouco da participação. E aí a gente sabendo que a participação é um dos princípios que rege o SUS, né, assim como a integralidade, a universalidade. E aí que eu acho que talvez a equidade, a universalidade e o princípio que seria o acompanhamento social da questão da saúde, está muito afetado a questão das periferias, né? A gente sabe que se não existe saúde pública nas áreas centrais e até mais burguesas das metrópoles, no interior e nas áreas metropolitanas, então, né? Então, eu queria saber o seguinte: já que a gente sabe que o controle social, né, a participação popular nesse processo aí das ações, enfim, é um princípio que rege o SUS, como que a gente faz para conseguir canalizar os esforços desses movimentos sociais, essa participação social como um todo, seja dos movimentos sociais, até da própria pastoral da saúde, dos movimentos populares, né? Eu acredito que a gente só consegue fazer a verdadeira revolução, sobretudo no sistema de saúde, relacionado ao sistema de saúde, se for com a colaboração das periferias, né, com a movimentação popular. Então, como que os movimentos populares podem auxiliar e contribuir com esse processo aí de... né? Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Jovita com a palavra. Bem, bom saber muitas coisas que não estão divulgadas, né, que existe pelo menos a pretensão de um site, mas assim a sociedade precisa, Domingos, saber quem são os conselheiros. O que a gente vê, já respondendo a provocação do Felipe, as entidades precisam ir para os conselhos, precisam saber que elas têm o direito de participar no momento de eleição, sim, mas também acompanhando as reuniões como assistentes, né? Quanto mais a sociedade participar, mais o Conselho de Saúde, os componentes do Conselho, eles vão saber que aquilo que ele está falando, que ele está votando ali, vai repercutir mais. Então, eu me lembro de um promotor conhecido meu, do município, aí, não me recordo o nome, mas ele disse que só o fato dele
ser presente nas reuniões do Conselho, as reuniões aconteciam e eram bem mais produtivas, porque um promotor estava lá. Então, a gente não pode ser omisso. Agora, falta, sim, nos conselhos, os conselhos regionais, que desde da conferência de 2013, salvo engano, que os conselhos das regionais eles são instituídos, né, como se fosse um município. Então, esses conselhos, a gente não sabe onde eles se reúnem, a gente não sabe quem são os componentes, a gente não sabe a pauta que eles estão discutindo. Né? O Conselho de Saúde do Guará, por exemplo, onde muitas vezes eu ia lá, mas a gente não sabe quem são. Né? O Conselho de Saúde mesmo do Distrito Federal, as entidades que estão lá, quanto tempo está lá? Né? A gente vê que são as mesmas pessoas. No Conselho Nacional também acontece isso. Você está lá, tem 10 anos que você está lá no Conselho Nacional de Saúde e são praticamente as mesmas pessoas. Então, por que não pode mudar? Por que não tem que mudar? Sabe, eu acho que o Conselho está devendo para a gente mais transparência. O controle social ele foi criado para a participação, sabe? E, às vezes, as pessoas se apossam muito disso, e isso prejudica o trabalho do controle social. Agora, a gente não pode, a gente tem que partir para cima mesmo para conseguir fazer. Eu não sabia que o hospital de base tivesse custo, assim, um levantamento de um custo contábil mesmo da forma, né? Assim, que o valor de 652 milhões que o governo gasta, será que ele gastava esse valor realmente era um valor real, é um valor que realmente o custo dele era esse, ou ele estava pagando um valor que passaram para ele pagar, né? Então, o levantamento de um custo hospitalar tem que levar em conta várias questões. Eu desconhecia esse estudo, se é que existe, né? Eu gostaria até de ver esse estudo. Valdir, somente uma auditoria poderia fazer o levantamento de um contrato para ver se, por exemplo, no caso da Sanoli, se o valor é justo, se não é. Né? Então, a gente teria que, ou então, porque esse tipo de trabalho de acompanhamento do processo licitatório para fazer o levantamento de um custo, de um processo que envolve alimentos para uma multidão de pessoas, como é o caso dos hospitais, a gente, assim, a olho nu, acho complicado. Teria que ter um trabalho mais detalhado para a gente fazer. Né? O padre Geraldo, esses 5 pontos que a gente vê na saúde, o que a gente vê? O doutor Geniberto foi na Inglaterra, né? Eu nunca saí do Brasil, não, mas assim, eu estudo muito os sistemas universais de saúde. A Inglaterra é um desses, é um dos que mais funcionam, porque lá 100% parece que usa o sistema público. E outra, a participação da sociedade é muito forte. Então, tanto a execução das políticas públicas quanto o desvio, a corrupção, elas estão diretamente relacionadas à participação. Onde tem a sociedade que participa mais, tudo funciona melhor. Onde a sociedade participa menos, tudo tende a não funcionar. Né? E, assim, o que aparece na mídia é só o SUS ruim. Sabe? Só aquele que não vale nada, o SUS é o hospital lotado, então fica todo mundo com medo do SUS. E é isso que esse que é o fator do mercado, né? Porque o mercado ele trabalha pela doença. A doença dá lucro, então não pode trabalhar, não pode mostrar aquele SUS que funciona, a atenção primária que dá certo, para prevenir, promover, prevenir a doença e promover a saúde. Então, isso aí não dá Ibope. O Chico, o último romântico, ele falou assim que saúde em casa quebrava um galho, né? Pois é, mas o carro-chefe do SUS é a atenção primária. É a atenção primária que tem que funcionar, sabe? A prevenção e a promoção, né? E eu estou contigo nesse último romântico, mas eu acho que tem mais românticos perto da gente, né? O Ronaldo,
uma pena, mas os conselhos precisam acordar, né, com o papel que eles têm, os conselheiros precisam acordar, porque muitas vezes eu falo isso porque a gente vê o Brasil todo lendo os relatórios de auditoria. Os conselhos, muitas vezes, eles não cumprem o papel que eles têm que cumprir, né? Eles usam aquele espaço politicamente, ou se o secretário de saúde é um desafeto político, ele bate indistintamente, sem saber o que está acontecendo. Então, mas é um espaço que a gente tem que preservar, e se a gente não lutar, ele vai virar ali um espaço de disputa política. Semana passada eu estive em Planaltina de Goiás, onde nós vamos fazer uma auditoria cívica, e nós tínhamos uma reunião marcada com o Conselho de Saúde, às 16 horas. Cheguei lá na Secretaria de Saúde, no corredor, eles estavam correndo, porque estava dando briga de porrada, de bater, sabe? E eu tive que sair correndo de lá também, que não sobrava para mim. Então, aquelas pessoas estavam preocupadas com os usuários do SUS, a sua excelência, o usuário? Não, estava ali para ocupar um espaço político, né? E, assim, a gente tem que ressignificar, assim, os conselhos, e viu, Felipe? A gente tem que participar, todos os movimentos têm legitimidade para estar dentro do conselho, senão tem que acompanhar as reuniões e insistir pela transparência, senão a gente vai voltar nos anos 30, por aí. Doutor? Eu queria agradecer muito essas intervenções, que eu acho que a gente vai formando assim uma ideia melhor, ouvindo essas coisas. E, assim, eu fico imaginando, né, que a gente tem um problema no modelo de gestão, né? Eu diria assim, os maiores inimigos do SUS estão no Congresso Nacional, isso a gente sabe há muito tempo. Falta só a gente assumir para saber, porque o pessoal é todo 100% SUS, não sei o quê, quando você pergunta, eles são contra. Se vocês quiserem um exemplo assim, maior disso aí, é como o meu colega Adib Jatene, que foi ministro, uma pessoa assim, absolutamente fora de série, ligado às questões sociais, e do ponto de vista político insuspeito, né? Ele fez aquele negócio chamado CPMF. Aquilo resultava, no ponto de vista prático, em 40 bilhões para a área da saúde, 40 bilhões anuais, é um bocado de dinheiro. É quase duplicando o orçamento do Ministério da Saúde. E aquilo era um imposto, tá certo? Que vamos chamar mesmo em lugar de contribuição, de coisa. Era um imposto, mas era um imposto muito democrático, que não onerava nenhuma classe socioeconômica, e todo mundo pagava. Só que ele tinha, talvez, um efeito colateral indesejável para os muito ricos, que era começar a mostrar aquilo que era o benefício de você, sendo muito rico, não pagar imposto. E eu me lembro quando aquilo foi 2007, quando eles conseguiram derrubar a CPMF, e a gente viu deputados e senadores comemorando efusivamente, tá certo, a retirada daqueles recursos para o SUS. Mas se você perguntasse, ali foi o maior exemplo de hipocrisia política, não tenho a menor dúvida. Porque se você perguntasse a qualquer um deles que estava comemorando, você é a favor de mais verbas para o SUS? Claro que eu sou, mas não é não. Então a gente tem que saber onde é que está o inimigo. E hoje esse negócio está mais claro. Pessoas que se arvoravam como defensores do nosso sistema de saúde, eles não eram. Então, eu acho que o problema do financiamento e da gestão é que o pessoal começa a tirar, e essa é 55, a PEC, como é o nome? É PEC 55. Essa do teto, né? Do teto. O teto do gasto. Olha, acabou. Porque tem uma coisa que a gente não sabe, e eu não quero entrar nessa discussão, porque não é objeto aqui do que a gente está querendo abordar, é que realmente esse pessoal, do ponto de vista ideológico, esse neoliberalismo, né? Ele tem uma ideologia que não pode dar certo, mas eles forçam para dar certo. Quer dizer o seguinte, os muito ricos, eles acham que liberdade e democracia é fazer o que eles quiserem com o seu dinheiro, não fazer aplicação nenhuma, e daí vai. Então, é uma coisa que a gente tem que assumir, que o que aconteceu aqui conosco
nesses últimos 2 anos e que já vem sendo construído há tempo, é alguma coisa que tem uma base ideológica maluca, que não deu certo em lugar nenhum, do mundo, mas, infelizmente, nós fomos vítimas disso. Quer dizer, Honduras, foram os laboratórios, Honduras, Paraguai, depois o Brasil. Então, eu digo assim, eu não quero que ninguém vá para casa com pessimismo, não é isso. A luta é permanente. Não existe, na área de luta social, não existe nem vitória definitiva, nem derrota definitiva, mas a luta política ela é muito séria. Então, a gestão ela tem que ser vista. Eu tenho uma expectativa muito baixa em relação aos conselhos, os locais, os municipais, Conselho Nacional. Eu acho que aquilo é uma espécie eu não diria um teatrinho, que não era justo falar isso, tá certo? Não é justo. Mas a semana passada eu fui à Câmara para discutir sobre pesquisa clínica. Então, aquilo realmente é um teatrinho. Aquilo não adianta nada, eles não mudam nada, mas querem ouvir, você fala, e a gente fica até meio desanimado. Eu tinha feito uma jura de nunca mais ir lá, porque eu ia sempre representando a brasileira de cardiologia. Mas eu digo assim, essa coisa que a gente inventa de discussão, uma discussão como essa aqui eu gosto, que a gente faz, na realidade, é uma roda de conversa e tem que ouvir todo mundo. Mas eu digo assim, o que preocupa a gente, então, é o modelo de gestão e o modelo assistencial. Por que a dona Margaret Thatcher, que Deus a tenha, não conseguiu acabar com o sistema de saúde inglês, o National Health Service? Ele não conseguiu. E ela era um dos expoentes, junto com aquele ator de segunda classe de Hollywood, que foi presidente americano. Agora, depois vieram até uns piores, tá certo? Porque eu falei lá no Congresso isso, que tem um país que está caminhando para ser um país de terceiro mundo. É um país que tem um partido, que é chamado Partido Republicano, que não aceita, tá certo, a política ambiental, ele sai de tudo que é acordo, tá certo? Porque isso faz parte da ideologia neoliberal. Meio ambiente não tem nada a ver, a gente vai fazendo como quiser. Então, quer dizer, essa luta é uma luta muito grande. Mas eu digo que o nosso modelo assistencial é muito simples. Por exemplo, Sobradinho. Sobradinho tem um hospital, eu trabalhei lá há vários anos, que eu era professor da área de medicina da UNB, né? Aí depois você tem uma UPA lá em Sobradinho. Você pode pegar uma população daquela, por exemplo, como é que chama lá? O Lago Oeste. É uma população, parece, de 8 mil. Primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar a população. Isso o pessoal, às vezes, não faz. Não faz. É conhecer a população, porque a preocupação toda, tá certo, é organizar a oferta. Não, a gente tem que organizar a demanda. Eu já fiz um trabalho lá no Rio Grande do Norte, eu sou originário de lá, de Natal, onde eu me formei, e a gente, no governo Zé Agripino, insuspeitíssimo governo Zé Agripino, ele fez um bom governo, a gente fez lá o médico da família. Esse médico da família foi um sucesso. O governo seguinte, naquela época não tinha reeleição, enquanto ele não conseguiu acabar com isso, ele não conseguiu. Só para vocês terem ideia, no final do governo do Zé Agripino, ele colocava a saúde como um dos pontos altos da gestão dele. E esse programa que teve aqui no governo Cristóvão, que eu acho que era Maninha, a secretária, se não me engano, Saúde em Casa. Saúde em Casa, foi exatamente baseado naquele modelo. Não é uma coisa tão complicada. Agora, só para vocês terem a ideia, é o seguinte, tem posso citar 3 ou 4 instituições de ponta daqui de Brasília, que pouca gente conhece. Por exemplo, o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. É um dos melhores, estou falando como cardiologista, é um dos melhores hospitais da especialidade no Brasil. Isso é pelos resultados. Aí você tem transplante, você tem troca de válvula, coronária já virou uma coisa banal. Então, a gente quase não ouve falar. Nós temos uma escola médica, que ela tem um modelo de ensino diferente, chamada ESCS, Escola Superior de Ciência da Saúde, do GDF, chama até a Escola do Frejá, ela está sempre entre as 10 melhores escolas do Brasil. Eu pergunto, o Hospital da Criança, o próprio SARA, qual é o modelo de gestão que se tem? É o modelo tradicional, ortodoxo? Não. E tem um negócio lá, é tudo na base da safadeza? Não é, não.
Não é só você fiscalizar direito e as pessoas têm que saber o que pode fazer e o que não pode. E, para encerrar, eu acho assim, essa coisa que eu falei, que falta uma autoavaliação, uma autocrítica do SUS, tá certo? Você veja o seguinte, o que foi o Mais Médico? O Mais Médico, ele começa a chamar a gente para uma reunião de urgência lá na CNBB, que o presidente da Sociedade dos Municípios, daquela associação dos municípios, tinha o seguinte, o modelo assistencial do SUS era municipalizado. E a gente chega quase 20 anos depois, mais de 800 municípios não tinham nada de SUS, nada. Sabe por quê? Porque você não tinha nenhuma tradição dos municípios de prestar serviço na área da saúde. Então, passaram-se 20 anos e o pessoal não tinha nada. Então, eles cobraram assim, olha, nós temos um movimento, esse movimento era Cadê o Doutor? Eu esqueço o nome agora do presidente da época, ele era lá do Espírito Santo, e ele cobrou isso, a resposta do governo, vamos fazer o Mais Médico. Que diabo é o Mais Médico, meu Deus? O Mais Médico assume a coisa agora, tira do município, quem contrata, quem avalia, quem paga? O Ministério da Saúde, diretamente em convênio com a OPS. Então, você pega a municipalização, quebra. Eu não vi quase ninguém falar sobre isso. E isso era uma oportunidade para o SUS dar uma olhada e ver esse esquema de gestão, comissão bipartite, comissão tripartite, isso é uma coisa real, tá certo? É um modelo de gestão para valer. Eu pergunto, quem manda no SUS? É esse ministro que está aí, que está querendo fechar o hospital, ele descobriu, deve ter falado para ele, que tem um hospital demais, ele quer talvez transformar o hospital em shopping. Deve ser. Tá certo? Estão de brincadeira. Dizer que tem um hospital demais, qual foi o cálculo que ele fez, como é que ele viu isso? Então, eu acho, tá certo, que esse negócio, essa coisa é o seguinte, a outra coisa importante, nós já descobrimos, com muita dor, tá certo, com muita falta de assistência, que não existe atenção só hospitalar. Não é no hospital que você faz prevenção. Então, eu estou lá de plantão na UTI, chega um cara infartado, olha, o senhor fumou demais, não pode fumar demais, não pode comer gordura. Ali não é o local para isso. Esse local ficou lá no outro. Por isso que eu digo, a plataforma, e vocês vão perguntar, de onde é que surgiu essa plataforma? Da cabeça desse nordestino aqui. Eu não tenho coragem de estar discutindo isso em tudo que é fórum, não. Mas eu acho que a plataforma é isso, atenção primária de saúde, atenção intermediária e atenção hospitalar. Agora, assistencialismo. Hein? Assistencialismo. É uma coisa assim. Então, você tem que saber que aquele negócio não é que a atenção primária seja mais importante do que a atenção hospitalar, ou ao contrário. Não se trata disso. Tudo é importante e tudo tem que funcionar. É simples. É só levar a coisa a sério. Por isso que eu digo que a gente vai focar, por exemplo, nos conselhos, tudo bem, vamos cobrar dos conselhos. Mas o conselho cobra de quem vai mandar em quem. Entendeu? Então, a gente tem que ver que por exemplo, no governo Roriz, tá certo? Ele achou que médico da família, atenção primária de saúde, não estava com nada. Da mesma maneira que os americanos acham que meio ambiente não tem nada a ver. Quem são os conselheiros desses governadores? Quando perguntaram para mim, quando o Rodrigo Hollenberg assumiu, eu tenho amizade com ele, com a família, aí perguntaram, o que você acha do secretário de saúde? Eu digo, não é o secretário de saúde, é o governador. Ele troca quando quer, ele põe quando quer, e quem define a política é o governador, não tem nenhuma dúvida disso. E é uma área que a gente está precisando de se juntar para dizer, olha, vamos fazer a plataforma só se eu tivesse num surto psicótico, porque eu não queria chegar para o cara e dizer, olha, vamos fazer a plataforma. A plataforma é alguma coisa que tem que surgir de uma maneira consensual, mas eu digo, a gente tem que se situar. Então, eu não estou desanimado, eu sou otimista por vocação e tudo, mas eu digo a você, está numa situação difícil, tá, mas é nessa hora que a gente tem que lutar. Por isso que eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Eu queria muito ouvir vocês, até mais, tá certo? E eu digo a você, foi um prazer muito grande, porque devagar a gente vai construindo alguma coisa, porque tem um gap, tem uma coisa muito solta,
na discussão da política de saúde. E eu encerro assim, repetindo, não dá para fazer política de saúde como se fosse religião, com dogmas de fé, com proibições. Não é isso, você tem que ter a cabeça aberta para poder discutir. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Padre Hernani vai me ajudar um pouquinho nessa fala, e aí, aproveitando, Teixeirinha, né, vai vir aqui também para anunciar, eu faço voz aqui desse final de semana. Estava em Miracema do Norte, fui lá pela CNBB para falar sobre, nessa preparação que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está lançando agora, no próximo ano, o ano do laicato, certo? Do protagonismo. E em reunião lá, que era o Regional Norte 3, estavam lá várias lideranças que passamos lá o final de semana, naquele calorzinho bom, com o Rio Tocantins muito seco, infelizmente, mas tratamos muito, doutor Geniberto, Jovita, sobre o protagonismo do laicato, neste sentido de, a partir desse ano que vai ser colocado, falar sobre políticas públicas. Então, entra um pouquinho até mesmo, Felipe, naquilo que você traz, de que nós também vermos e acompanharmos esses conselhos comunitários. Claro que vai ser, então vai ter, o nosso sonho é de maior intervenção da igreja também, junto aos conselhos comunitários, a começar também dos conselhos de saúde, nos municípios, nas regiões, em todos os locais, aí vamos estar presentes. Teixeirinha? A idade vai chegando, a gente perde, às vezes, as pernas, né? Eu queria falar um pouco antes, porque coisas que foram abordadas, inclusive, pelo Geniberto depois, né, que é a questão, e que o padre Geraldo colocou com muita sabedoria, que é a questão da gestão. Eu trabalho com saneamento rural há quase 30 anos. Neste momento, a gente está, há 2 anos agora, a gente está elaborando um programa nacional de saneamento rural, que é um programa federal, a partir da lei de 2007, 11445, e a partir do Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi construído com o apoio de 3 universidades federais e comandado pelo Ministério da Cidade, que chamou-se Plano Nacional de Saneamento Básico, em decorrência da lei. E esse plano definiu 3 programas. Um deles, o Programa Nacional de Saneamento Rural, o outro, o Programa Nacional Urbano, e o outro, o Programa Nacional Estruturante. E a questão de fundo, que vem sido estudada há 3, 4 anos, e agora especificamente no Programa Nacional de Saneamento Rural, que é a FUNASA que coordena, é um programa do governo federal e não da FUNASA, coordenado pela FUNASA, que pertence ao Ministério da Saúde, a questão de fundo tem sido a questão da gestão em saneamento básico, especificamente em saneamento rural no Brasil, pegando toda a história do saneamento no Brasil. E como saneamento e saúde são interdependentes e organicamente articulados, então as coisas andam junto e têm que andar junto. Então, a questão de fundo que nós estamos trabalhando é a questão da gestão pública. A questão da gestão pública. A gente, olhando um pouco a história do Brasil, sociedade e Estado, a gente vai perceber que o predominante no Brasil, né, independente de quais governantes, não é uma gestão pública. O predominante nós podemos chamar de gestão partidária, e não de gestão pública, gestão partidária. Porque por trás disso estão os interesses mercadológicos, os interesses do capital, com suas várias nuances, com seus vários segmentos, né? Seja o capital financeiro, seja o industrial, seja o latifundiário e assim por diante. E uma das coisas que foi colocada ali é que não, a participação institucionalizada, que foi o grande ganho, o grande avanço do SUS, que são os conselhos, nos seus vários níveis, e são as conferências temáticas. Isso foi muito importante, isto é importante, mas é insuficiente. É preciso que haja outros tipos de participação. E a gente está fazendo uma experiência um pouco pioneira, que também aproveitamos um pouco a herança do Ministério da Saúde com um grupo chamado Grupo da Terra. Há mais de 10 anos, o Ministério da Saúde tem uma experiência chamada Grupo da Terra, onde participam movimentos sociais organizados do campo, da floresta e das águas.
E nós, no saneamento rural, estamos pegando essa herança e estamos trabalhando a construção do Programa Nacional de Saneamento Rural, sobretudo a partir dos movimentos sociais organizados. Claro que não são perfeitos, mas tem uma história bastante relevante. São em torno de 12 a mais movimentos organizados que tem a ver com populações do campo, da floresta e das águas. Então, veja bem, é importante que a questão da participação política ou da participação popular se dê também complementando a participação institucionalizada, que é da maior importância e da maior relevância no caminho do SUS, mas que é insuficiente. Então, porque também nós sabemos que a história do SUS, a história dos conselhos, tem várias limitações, tem várias fragilidades, porque é uma luta entre o capital mercadológico da saúde e os direitos sociais com base na Constituição. Essa é uma luta. Aliás, participação política, participação popular, é sinônimo de luta política de sujeitos coletivos. É sinônimo de resistência. Nós temos que resistir há muito tempo, estamos resistindo a esse tipo de saúde que vem desde o começo do Brasil, que passou por uma visão individualista, que depois passou por uma visão entrou mais numa visão mercadológica, farmacêutica e assim por diante, e que a reforma sanitária, né, e a 8ª Conferência e a Constituição, antes com a Constituinte, que deu esse grande avanço de entender a saúde como um direito social, né, um direito e um dever do Estado. Mas a história recente, atual, está colocando em risco até isso. Então, assim, eu acho que a questão de fundo, para todos nós, é a questão da gestão. Pontos estranguladores na perspectiva da gestão pública, se é que a gente pode chamar de gestão pública. A palavra gestão pública tem seus limites, É preciso que a gente veja isso numa perspectiva crítica e política da relação Estado e sociedade, sobretudo, levando em conta a história do Brasil e, principalmente, levando a história atual e recente. Quer mais gestão partidária do que o governo federal faz hoje? Não tem nada a ver com gestão pública. Gestão partidária. Entende? O governo federal está fazendo isso. E, inclusive, está impondo esse tipo de coisa nos governos estaduais e nos governos municipais, com todo o processo de privatização. É isso aí. Bom, eu queria contar uma história ilustrativa que o Geniberto falou na UPA. Eu acompanhei agora, durante 3 semanas, a situação de uma senhora de 88 anos, da Samambaia Norte. Acompanhei indiretamente porque era ligado um pouco ao movimento de economia solidária, de grupo de economia solidária que a Caritas acompanha. Esta senhora foi parar na UPA da Samambaia Norte. Ficou lá 3 semanas na UPA, correndo risco de vida com sintomas de AVC. Ficou lá sob aparelhos, lá na UPA. E não achou de jeito nenhum uma UTI no Distrito Federal, na rede pública. Ficou lá 3 semanas, 2 semanas e meia, e não se achou, não se encontrou uma UTI para essa senhora aí. Aí qual que é a conclusão? Ela correu risco de vida. E a outra conclusão? Ela sarou, já está em casa. Quem sabe a eficiência da UPA. Escapou da UTI. Ok. Obrigado, Teixeira. Muito bom. Eu queria também convidar o padre Roberto, né? Isso. Para dar uma declaração. Eu acho que nós vamos terminar a nossa conversa, que foi muito válida, lembrando que as paróquias da Arquidiocese, quase todas, têm pastoral da saúde. E o padre Roberto, que é um padre camiliano, não é? Que se preocupa muito com a saúde da população, ele articula esse trabalho. Então, eu pediria que ele desse a palavra final a essa nossa reflexão. Padre Hernani, doutor Geniberto, muito obrigado pelo convite. Tenho uma grande admiração pelo doutor Geniberto, ele sabe disso. Um homem que gosto muito de escutar quando ele fala e também os conselhos que ele
vai nos deixando. Pessoal, muito obrigado pela acolhida de vocês. E conforme já o padre Hernani pontuou, eu sou padre Camiliano. E há 2 anos, com a saída do padre Adailton, o meu provincial, ele me indicou para ser o coordenador da Pastoral da Saúde da Arquidiocese. Essa carta foi enviada a Dom Sérgio e ele me nomeou como esse coordenador. Estou aqui caminhando, eu fiz uma coisa que o Dr. Geniberto pontuou. Quando eu assumi a coordenação da Pastoral da Saúde, eu conto com um grupo, né, de 6 pessoas, um deles é o Domingos que está aqui, que vão me dando esta ajuda. Eu quis conhecer o contexto destas comunidades. Visitamos todos os setores da Arquidiocese de Brasília e foi um encontro muito interessante, porque lá nós podemos perceber os desafios da saúde hoje no Distrito Federal. Onde nós chegamos a Sobradinho e fomos fazer um dia, uma tarde, de visita à Vila Rabelo, lá em Sobradinho. Quem não foi, é bom ir. Pessoas que vivem em condição precárias, até subhumana. Né? Casinhas com um buraco no chão, onde ali se faz as necessidades. O índice de gravidez de adolescente altíssimo. E são situações impactantes. Né? E que nós estamos aí trabalhando, movidos pela máxima do Evangelho, estive enfermo e me visitastes. Né? E, ao mesmo tempo, é um trabalho gratificante e que nós vamos tirando um ensinamento profundo para a vida da gente, principalmente como padre. Né? E nós percebemos que, dentro da Pastoral da Saúde, é o lugar por excelência que nós vamos vivendo aquilo que o Papa Francisco tem nos chamado a atenção a viver. Uma igreja em saída. Uma igreja realmente sensível ao sofrimento de um povo que clama por um direito primordial, que é a saúde. E nós percebemos, minha gente, que nós temos muito o que fazer. Quando eu assumi a coordenação da Pastoral da Saúde, há muito tempo eu fico um pouco inquieto com o Conselho de Saúde. Tanto é que eu falei com o Domingos, que faz parte desse trabalho junto comigo, porque os conselheiros de saúde, que representam a Pastoral da Saúde, nós temos que assinar. Né? E um dia eu falei com o Domingos, a gente precisa conhecer quem são essas pessoas, ver a cara delas, né? Porque elas estão lá no Conselho de Saúde e nós precisamos perceber o que é que elas pensam, o que é que elas sentem. Né? Movido por aquilo que a Jovita, eu cheguei no final da conversa, Jovita, achei muito interessante aquilo que você pontuou, né? Aquele acontecimento lá em Planaltina. Né? Porque as pessoas, quando ela é um conselheiro de saúde, se eu falo direto para o Domingos, eles estão ali primando e representando um povo. Né? Você não deve estar ali movido somente pelos seus interesses. Você está ali em nome de um povo, defendendo e trazendo essa reflexão para a população. Né? Tanto é que chamamos alguns conselheiros, eles vieram, não entenderam por quê. Teve um até que perguntou, padre, qual é o objetivo que o senhor nos chamou aqui um sábado à tarde nesta igreja? Para quê? Eu disse, é simples, eu chamei vocês para eu conhecer vocês. Né? E provoquei algumas questões para ver também o que é que eles pensam e como eles sentem. Né? E é uma coisa que eu acho que é interessante, né? A gente vê, né? Onde esses conselheiros de saúde, eu falo mais do âmbito da Pastoral da Saúde, eles estão realmente vivendo, trazendo essas informações para a nossa pastoral e levando isto para o conhecimento do povo, o que está sendo discutido, o que está sendo votado, como é que está esta caminhada. E esta é uma das grandes inquietudes que eu tenho dentro de mim. Né? A participação do povo nas decisões dentro desses conselhos de saúde. Né? Nós acompanhamos muito de perto, e o doutor Geniberto foi testemunha ocular. Né? Aí, nesse momento do hospital de base, tivemos uma tarde de encontro muito agradável, muito bom, de reflexão, lá em casa. Doutor Geniberto, o secretário de saúde, a Regina e o subsecretário. Né? Foi um momento muito, muito gratificante, muito bom. Né? Nos ajudou muito a refletir. Né? Então, minha gente, é isso que é a nossa caminhada. Né? Eu trabalho aí nessa coordenação da Pastoral da Saúde, visitando essas comunidades. É um povo que precisa muito, né? Muito,
da saúde. É um povo que precisa demais também desta presença de uma igreja sensível aos seus sofrimentos. Isso nós vemos muitas comunidades onde os párocos estão ali sensíveis, ajudando, caminhando com esse povo, isso é muito bonito. Mas nós vemos que a população clama, né? Clama por uma saúde, por um acesso à saúde. Eu trabalho também como capelão, auxiliar do Padre Carlos lá no Hospital de Base. Eu já estou lá há 5 anos. Né? Tem momentos que a gente entra naquele pronto-socorro do Hospital de Base. Minha gente, olha, né? Você olha assim, você não tem como não ser tocado dali. Aqueles corredores cheios, né? Aquele povo ali esperando por uma UTI, né? E assim por diante. Então, são coisas que nós vamos vendo e que realmente nós percebemos que a pastoral da saúde, né, tem muito que fazer. Os conselhos de saúde que representam a pastoral da saúde também tem muito que fazer nesse sentido, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, como eu disse, eu vou ser estou sendo muito breve, igual chuva de verão, mas eu vejo para vocês assim, é gratificante, né? É possível se viver esta igreja em saída. E esse trabalho realmente exige de nós uma sensibilidade de coração, movido pela máxima do Evangelho, 2 máximas do Evangelho. Estive enfermo e me visitastes, e a outra máxima é aquela do bom samaritano, onde ele passa no caminho da vida, ele encontra pessoas caídas no meio do caminho, onde se toma essas pessoas nos braços e leva para ser cuidada. E nós devemos sempre, eu sempre digo para os nossos agentes da Pastoral da Saúde, que são muitos, né? Minha gente, a gente tem que ser os bons samaritanos nos dias de hoje. Sair nas estradas dolorosas da existência humana, ver quem está lá caído, tomar nos braços e levar para cuidar, né? É muito bonito, é entusiasmante o nosso trabalho. Precisamos de mais agentes, né, para realmente nós podermos desempenhar, né, com muito carinho, com muita precisão, esse trabalho tão bonito, tão significante e tão necessário para o povo de Deus, que é a saúde. Então, eu agradeço ao Padre Hernani pelo convite, ao Dr. Geniberto também pelo convite que também foi feito, e muito obrigado mesmo à Jovita e o professor Mauro Noleto, né? E a vocês também, muito obrigado. E pode saber, Dr. Geniberto, Padre Hernani e a Jovita e o Mauro, nós da Pastoral da Saúde estamos sempre de braços abertos. A hora que vocês quiserem nos convidar, nós estamos aí juntos. É um povo que vem, é um povo simples, mas de muita sabedoria e determinados, né, para fazer acontecer. É um povo que quer participar, né, e nós estamos aí também no meio deles, caminhando com eles, para que nós possamos fazer valer, né, aquilo que a palavra de Deus mesmo nos pede, que todos tenhamos vida e vida em abundância. Isso é importante. Bom, estamos chegando ao fim desta nossa conversa de Justiça e Paz. Agradeço, em nome da comissão, a participação dos nossos convidados da noite, a presença do Padre Hernani representando a Arquidiocese, todos vocês que se manifestaram e estiveram aqui atentos até esta hora, e faço menção à conversa do próximo mês, a conversa do mês de novembro, que está ali projetada, né? Será no dia 6, a primeira segunda-feira de novembro, e tem este tema: terra, teto e trabalho, o clamor dos movimentos populares, uma alusão explícita às manifestações do Papa Francisco sobre a missão pastoral da Igreja Católica em direção aos excluídos, às pessoas que demandam direitos e lutam por direitos, nessa grande síntese que sua santidade construiu, né? Terra, teto e trabalho, o clamor dos movimentos populares. Então, pode dar informe? Não, eu acho que a gente já está um pouco estourado, Teixeira, e fica aqui mais uma vez o agradecimento e o convite para que todos compareçam à próxima conversa de Justiça e Paz. Uma boa noite a todos e a todas.